Convido você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 1, os versos 16 e 17. Romanos, capítulo 1, os versos 16 e 17. Você pode também acompanhar e aproveitar a projeção desse texto. Nesta manhã, eu quero olhar para esse texto com você, considerando o Evangelho do Natal e da Páscoa. Veja o que o apóstolo Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Mais um Natal se aproxima. Natal é Deus descendo à terra. Natal é o céu beijando a terra. Natal é o divino se tornando gente. Natal é o glorioso se esvaziando para ser encontrado entre os homens. Natal é Deus conosco. Natal é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Natal aponta para a Páscoa. O início da Páscoa está na encarnação do Verbo. O Natal é o Verbo que se fez gente. A Páscoa é o Santo que se fez pecado. Jesus é a boa notícia anunciada pelos anjos no Natal. E Jesus é a ressurreição e a vida proclamada pelo túmulo vazio. Hoje nos está proposto a mesa do Senhor, e nesta manhã eu quero olhar para o Evangelho nesse texto, considerando o que o Natal e o que a Páscoa anunciam do Evangelho. O que o Natal e a Páscoa anunciam do Evangelho. Em primeiro lugar, o Natal e a Páscoa anunciam a poderosa justiça de Deus. A poderosa justiça de Deus. Veja o versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O Evangelho revela o caráter de Deus, sendo santo, igualmente justo, incomensuravelmente amoroso. Ao providenciar a salvação de seu povo, Deus aplica a sua reta justiça sem macular ou ofender a sua santidade. Em que consiste então a justiça de Deus? A justiça de Deus consiste em punir o pecado e resgatar o pecador. Deus planejou, Deus arquitetou aplicar a sua justiça para resgatar o seu povo, punir o pecado do seu povo, para que pudesse então resgatá-lo em pura e eterna santidade. Haveria de encontrar um modo pelo qual ele satisfaça plenamente a sua justiça, sem ofender o seu próprio caráter, que é santo. Ele feriu então a si próprio, ele feriu a Trindade, enviando o seu próprio Filho como homem para cumprir a sua justiça. Porque todos pecaram
e destituídos e carecem da glória de Deus. Ele enviou seu Filho Jesus, o nosso Natal e o Cordeiro Pascal. O apóstolo Paulo, em Gálatas 4, versículos 4 e 5, ele vai falar da chegada do Messias. Ele vai dizer: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Deus, no tempo certo, no tempo cheio, no carós de Deus, Ele enviou seu Filho para cumprir a lei, para cumprir cabalmente toda a lei. E ele nasceu numa estrebaria, nasceu não entre as pessoas, mas entre os animais. As pessoas não estavam preparadas para a chegada do Messias, do nosso Salvador, mas Deus fez um grande movimento, enviou uma estrela, os anjos proclamaram um grande coro, a chegada do Redentor. Enquanto a terra estava envolvida com os seus problemas, com as suas lutas, com as suas dificuldades, o céu enviou, o céu baixou, o céu beijou a terra e houve uma manifestação da glória de Deus, através dos anjos cantando glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Oh, meu irmão, isso é Natal. Isso é Natal, a justiça de Deus se fez bebê, a justiça de Deus chegou à terra, a glória de Deus chegou para visitar a humanidade. Deus visitou o seu povo pessoalmente, e Jesus então cumpriu toda a lei, assumiu todos os ofícios prescritos na lei mosaica. Ele assumiu como profeta, como rei e como sacerdote. Tornando-se ovelha, se fez sumo sacerdote, totalmente imaculado, porém totalmente homem, totalmente Deus. Derramou a sua alma na morte. Poderosa justiça de Deus. Em segundo lugar, o Natal e a Páscoa apontam o poderoso amor de Deus. Como lemos aqui em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a encarnação de Jesus, a humanidade de Jesus revela o profundo e poderoso amor de Deus. O autor de Hebreus vai dizer que Jesus é a expressão exata do ser de Deus, porque viveu como filho obediente ao Pai, glorificou o Pai na terra, amou o seu povo, interpretou a lei e a cumpriu obedientemente. O amor de Deus consiste nesse plano que revela seu compromisso de amor pelo seu povo, porque enviar o seu único filho para morrer pelos nossos pecados, Deus foi até as últimas consequências por amor a nós. Sendo Deus, se tornou homem. Sendo homem, se tornou servo. Sendo servo, se tornou pecado. A sua alma foi encharcada pelos nossos pecados. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículos 2 e 3, vai dizer: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. E em terceiro lugar, o Natal
e a Páscoa apontam para a poderosa salvação em Cristo Jesus. A salvação chegou em forma de bebê e na Páscoa nós o temos pendurado no madeiro entre o céu e a terra, mediando a nossa salvação. O Cristo que chegou humildemente em figura de bebê, vestindo pele humana, entrou pelas portas de Jerusalém na sua última semana de vida, saudado em um burrico, e cantavam, jogando mantos e palmas para ele chegar, dizendo: Hosana, Hosana nas alturas. Ele é escorraçado pelas portas do fundo, cravado no madeiro, pendurado como malfeitor entre o céu e a terra. Gloriosa salvação, amorosa salvação, poderosa salvação. Por isso que o autor de Isaías vai dizer, capítulo 53, o verso 4, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos como desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Meu irmão, minha irmã, precisamos celebrar o Natal olhando para a Páscoa. É desejável que nós, corajosamente, amorosamente, firmemente, vivamos nesta cultura que não celebra Deus, viver para a glória de Deus, que neste Natal você possa dizer como o apóstolo Paulo: não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho denota o poder da justiça de Deus, porque o Evangelho denota o poderoso amor de Deus, porque o Evangelho denota a poderosa salvação de Deus em Jesus Cristo. Paulo, fariseu, doutor da lei, mestre da Torá, perseguidor dos cristãos, foi transformado em ameaça aos líderes judaicos, foi perseguido, surrado, preso, caluniado e assassinado por conta do Evangelho. Aquele que diz, não me envergonho do Evangelho, é aquele que vai escrever a última carta ao seu jovem pastor Timóteo, a sua última carta em vida. Logo depois dessa escrita essa carta, ele é então morto. Ele escreve essa última carta falando do Evangelho. São 4 capítulos, esses 4 capítulos, 4 ordens. Ele diz, guarda o Evangelho, ele diz, sofra pelo Evangelho, ele diz, permaneça no Evangelho, e ele diz, prega o Evangelho, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder e de moderação. Deixa-me falar uma coisa para você. Nestes tempos em que o Natal da cultura se reveste, se revela, se faz denotar por luzes brilhantes, por papais noéis, por presentes caros, e alguns não tão caros, por trocas de presentes, por muita comilança, por muitas e tantas outras coisas, nós cristãos somos constrangidos pelo poder de Deus a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Oxalá você, nesse tempo de tantos movimentos, você possa acolher na alma
visitar a sua alma pelo poder do Evangelho. Quem sabe aquietar a alma nesses tempos de tantas idas e vindas. Parar, refletir, refrear, aquietar a alma e rememorar, revisitar as páginas do Evangelho que falam do Natal de Cristo Jesus. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, é próprio do povo de Deus viver pelo Evangelho, viver no Evangelho, pregar, comunicar, anunciar o Evangelho corajosamente, amorosamente, ardorosamente, comunicar a tempo e a fora de tempo, de modo que o Evangelho seja proclamado, não apenas pela palavra, mas pela vida, em atos e atitudes que comunicam as virtudes do Evangelho. Quem sabe neste mês em que você está com seus vizinhos, todos com o coração mais desarmados, é tempo oportuno de você levar a porção do Evangelho, dar uma Bíblia de presente, fazer uma bela oração pelo Natal do seu vizinho, orar pela enfermidade do seu vizinho, acolhê-lo com as suas debilidades, com as suas inconsistências, com as suas tragédias, e falar do amor poderoso do Evangelho revelado no Natal de Cristo Jesus. E levar a ele a considerar o Natal com a Páscoa, porque Paulo tinha em mente que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder e de moderação. Quem sabe é tempo de você educar o seu filho a também fazer isto, na escola, com seus amiguinhos, ensinando-o a orar, grato pelo Evangelho, grato pela salvação amorosa, poderosa, da justiça de Deus realizada em nosso favor. Portanto, não me envergonho do testemunho do nosso Senhor. Nem de mim, diz Paulo, que sou prisioneiro seu, antes participe comigo dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus. Porque o Evangelho é o poder que emana da cruz. É o poder que tem para perdoar, para redimir, para transformar, poder para salvar. Proclamemos o Evangelho do Natal, que aponta para a Páscoa. Vamos orar. Bondoso Deus e eterno Pai, louvado, bendito seja o teu nome. Pelos séculos dos séculos, louvado seja o teu nome, por tão maravilhosa salvação. Enquanto muitos caminham perdidamente perdidos, ó Deus, alienados, distantes, no coração, de uma relação profunda pela fé em Cristo Jesus. O Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos elegeu, e o Teu Espírito Santo aplicou esta justiça inaudita, realizada pelo Cristo da nossa fé, aplicou-a em nosso coração. Que privilégio nosso, Deus! Que privilégio vivermos esta realidade que nos remete para a eternidade gloriosa contigo. Dá-nos, pois, ó Deus, a ousadia, o encorajamento de viver pregando, anunciando que quem salva é só Jesus. Assim oramos, assim suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir mais uma vez o nosso coral.